Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a um direto do canal Corrida de Amadores. Hoje temos connosco o atleta Alexandre Azevedo, ele que já não é a primeira vez que está aqui, mas vai estar aqui connosco hoje, desta vez em exclusivo, e vai estar connosco também a comentar o Campeonato Nacional de Estrada que ocorreu ontem em Felgueiras. Passar a palavra então ao meu amigo João Pontes, para ele também deixar aqui algumas palavras, agradecer ao Alexandre por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje em exclusivo e a comentar aqui o Campeonato Nacional e pronto, passo a palavra ao João. Força, João. Obrigado, Ruben. Olá a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado, acima de tudo, a todos vocês que nos estão a acompanhar, como já é habitual. Muito obrigado também ao Alexandre por ter aceitado o convite de poder estar aqui nesta pequena reunião informal. Vamos falar sobre corrida. Especialmente hoje que iremos fazer o rescaldo ao Campeonato Nacional de Estrada que aconteceu ontem. Antes de passar a palavra ao Alexandre, demonstrar aqui o meu contentamento, a minha felicidade por retomarem a competição em estrada. Já não há competição em estrada há algum tempo, de forma recorrente, de forma habitual. Esta não é a primeira, neste novo recomeço, mas é a primeira a nível nacional e acho que isso tem bastante valor, porque assistimos a uma partida de... Eu não quero aqui dizer asneiras, mas pelo menos 400 atletas seguidos, porque embora se parassem em 3 blocos, ao último tiro, antes de iniciar a prova, juntaram todos e depois sim foram todos embora. Portanto, houve uma partida massiva, não houve cá 10 em 10, 15 em 15, 20 em 20. E eu acho que tem que começar a ser assim. Claro que estamos em pandemia, mas tem de haver responsabilidade e acho que devemos, cada um de nós individualmente, saber que não apresentamos risco ou reduzir esse risco. Às vezes podemos estar contaminados e não sabermos, mas minimizar os riscos para podermos assim tornar tudo mais seguro e voltar à normalidade. Pronto, era só isso. Parabéns à organização, à Federação Portuguesa de Atletismo e à Associação Nacional de Atletismo Veterano, que englobou no Nacional o Nacional de Veteranos. E fico muito contente porque está tudo a voltar à normalidade. Não a mesma, mas uma normalidade bastante semelhante, e isso é muito bom. Alexandre, agora sim, passava-te a palavra. Inicialmente, para poderes, de forma muito resumida, dar-nos uma palavrinha sobre ti, para que a malta que ainda não te conhece poder passar a conhecer aqui o que tu fazes, os teus projetos recentes, assim, uma coisa muito breve, ao teu jeito, ok? Força aí. Então, olá a todos, obrigado Ruben e João pelo vosso convite, é com muito gosto que estou aqui. Vocês sabem que eu acompanho sempre que posso o vosso canal, tenho muito gosto de ver crescer também, por isso, obrigado, já não vos vou agradecer mais. Então pronto, eu sou Alexandre Azevedo, tenho 22 anos, sou corredor, embora não pareça, de um ano para cá parece que não sou corredor. Pratico atletismo já desde 2015. Estou ligado ao atletismo não só como atleta, também como dirigente do clube que represento, que é a Associação Recreativa dos Veteranos de Ovar, um clube pequeno aqui da minha cidade, Ovar, a Associação de Atletismo de Aveiro. Há uns tempos para cá tenho o prazer de ser presidente da secção de atletismo da Académica, mas apenas como dirigente. Represento, neste caso, a Académica apenas como dirigente, é isso que eu queria dizer. Vou aproveitar para começar aqui o meu discurso. Espero que não seja um monólogo. Espero não ser chato para ninguém, que ninguém se chateie com aquilo que vamos falar aqui hoje. Isto é uma conversa informal entre amigos e para amigos. Eu não assisti em direto ao Nacional de Estrada. Admito que só assisti hoje à prova, mas deixar aqui um ponto positivo em relação à Associação de Atletismo do Porto. Não só a Associação de Atletismo do Porto, é esta, em especial porque transmitiu esta prova, também a Associação de Atletismo de Braga, Leiria, Lisboa, tenho ideia que são estas, que já desde a pandemia, já antes da pandemia, tinham esse bom hábito de fazer transmissão de provas, e acho que é importante, porque como nós sabemos, nós já estamos na altura da pandemia, que aos olhos de todos já é muito mais segura, já não temos propriamente aquele medo do vírus, porque já estamos rotinados com ele. Já muita gente se dirige
Por exemplo, já muitos se dirigiram a Felgueiras, foi onde correu esta prova, para acompanhar, mas muitos nem possibilidade. Não precisa ser por causa do vírus, nem possibilidade de estarem de férias, de não terem tempo, puderam acompanhar em direto em sua casa ou depois em diferido, tal como eu fiz. Portanto, isso é a primeira coisa que eu queria dizer. O Pontes foi aqui de nós três que estamos aqui hoje a conversar sobre o Nacional de Estrada, foi o único que participou. Ele certamente saberá melhor do que ninguém falar-nos das partidas, das chegadas, daquela história dos blocos, como é que se organizou isso. Eu acho que tenho de concordar com ele. Partidas por blocos numa primeira fase da retoma das provas foi perfeitamente compreensível. Agora já acaba por ser chato, já acaba por ser aborrecido, porque tenho ideia que há sempre alguma injustiça nisso. Às vezes não é aquela injustiça que é fruto do acaso, mas pronto, isso também agora não interessa. Pronto, a minha apresentação está feita, já deixei aqui uma ou duas notas. E quero dar os meus parabéns à Federação por finalmente organizar o Nacional de Estrada. Foi tarde, demorou, mas se calhar vou apenas esperar. Que espera sempre alcança, na verdade. E dou os meus parabéns a todos mesmo que participaram, independentemente de terem conseguido alcançar os seus objetivos, de só terem de correr por correr, porque nós sabemos que as provas de estrada em especial, o atletismo é um desporto de convívio, muita gente pratica por causa do convívio, vemos muitos atletas até que já correm com muita dificuldade, aqui, por exemplo, caso de atletas masters, mas o atletismo é um desporto de convívio, e as provas de estrada são, acredito eu, que será um dos maiores focos de convívio, não um foco de Covid, esperemos que não, mas de convívio. Muitos atletas que só fazem estrada, ou mesmo que não façam só estrada, é nas provas de estrada que reencontram amigos, adversários, e é muito saudável. E acho que a partir de agora esta prova nacional não é a primeira prova, mas acredito que pela sua importância, por ser nacional, acredito que vai marcar aqui a retoma das provas de estrada, que fazem falta e são muito bem-vindas. Portanto, era isto que eu tinha a dizer, assim, uma primeira nota. Bem, Alexandre, obrigado pela tua introdução. Antes de mais, agradecer também mais uma vez teres aceito o nosso convite e estares aqui connosco hoje. Antes ainda mesmo de falarmos propriamente do Nacional, só para aqueles que não acompanhavam o canal quando estiveste cá da primeira vez, e também porque desta vez estás aqui em exclusivo, estás apenas tu, coisa que não aconteceu da primeira vez que estiveste cá connosco. Gostava só que falasses muito rapidamente dos teus objetivos futuros, algo que também certamente já mudou nos últimos 6 meses, desde a última vez que cá estiveste. Os teus objetivos futuros, assim, aqueles mais de próxima data, porque nós também sabemos que passaste por um ano atribulado, um ano que não fizeste provas, um ano em que tiveste em mais baixo de forma do que aquilo que era normal, e agora, estando tu a retomar, certamente tens objetivos de curto prazo que querás querer atingir, e que gostava que também partilhasses aqui um pouco connosco. Peço desculpa que eu tinha aqui o som desligado. Objetivos. Objetivos são sempre uma pergunta difícil. No meu caso, é uma pergunta difícil. Eu estive aqui, pronto, vocês estão a dizer que há cerca de 6 meses, já não sei quando é que foi. Salvo que tinha dito que terá sido ali na altura de março, ok? Foi uma altura um bocado complicadita. Porque pronto, eu na altura acho que contei a história, mas agora não vou estar aqui a contar resumidamente. Eu, quando foi o cerco sanitário aqui em Alvaro, no início da pandemia, sentia-me a minha melhor forma de sempre. Comecei a ter limitações para treinar, comecei a perder um bocado a vontade, porque eu acabei por competir só uma vez na época de verão do ano passado, 2020. Depois facilitei muito na alimentação, engordei uns quilitos, quis começar com o mesmo pedal com que tinha começado em março, não deu, desmotivei um bocadito, e depois acabei por me alejar. Aleijei-me ali na altura do Natal. Depois vieram os exames e pronto, eu estou na Universidade de Coimbra, não é assim, nem sempre é fácil. Os atletas estudantes, sejam eles atletas de alto rendimento ou não, isto quem quiser tentar ter sucesso tanto no desporto como nos estudos, ter de fazer alguns sacrifícios. Eu fiz, mas
não correu bem, não correu bem. Para o atletismo eu tive mesmo de deixar de treinar. Depois, quando estava a fazer a minha retoma, acabei por me lesionar e foi uma lesão um bocado mais chata. Uma lesão porque eu alojei-me no tendão daqueles e completamente sem motivação. Só me preocupava era em ficar bom o mais rápido possível, dediquei-me a isso. E depois em maio, abril, maio, quando retomei os treinos, pensei, bem, eu agora estou com excesso de peso, com 15 quilos a mais, e não é vergonha nenhuma dizê-lo, porque também já o estou a perder. Ainda bem. Pensei, bem, eu agora vou-me dedicar para aqui, para ver se ainda tento correr este ano ou não. Mas pronto. A universidade nunca me deu também descanso, outros projetos, porque eu acho que sou uma pessoa dinâmica e ativa, gosto de me envolver em muitos projetos, também não fui tendo muito tempo disponível. E fui treinando quando podia, ao início era mesmo quando podia, e agora entretanto já voltei a ter mais alguma disponibilidade. Acho que também agora o facto de já não ouvirmos falar assim estados de emergência, confinamentos e que já ajuda, já me ajudou a ter uma boa rotina para treinar e, entretanto, pronto, já fui emagrecendo, já estou a correr novamente mais rápido e pronto, vamos dar tempo ao tempo. Eu acredito que esta próxima época já conseguirei competir novamente. É questão para dizer que quiseres experimentar correr da minha forma, não é? Que é com uns quilitos a mais, para experimentar como é que era engordar um pouco e experimentar como é que era correr com alguns quilitos a mais para ver se resultava. Não, mas não resulta. Felizmente estás a voltar e isso é bom. O João está ansioso por dizer alguma coisa, mas eu já o deixo. Só de salientar que o Alexandre, como sempre, e já da outra vez que cá esteve também foi da mesma forma, que apesar de estar como convidado, está sempre a comentar. Ele que foi logo o primeiro e chegou a hora. O Paulo Pereira também já te diz que o Herbalife resolve isso. Se precisaste perder peso, temos o Herbalife que te pode ajudar. Herbalife não só, mas se calhar o Paulo se calhar está aí a referir a Herbalife, se calhar quer um patrocínio qualquer deles. Estou a brincar, Paulo, estou a brincar. Não, mas o Herbalife, como quem diz, qualquer coisa às vezes, mas o que resolve mesmo é treinar. Pontos, diz lá se tinhas alguma coisa a dizer. Tinha, mas ainda também sobre várias questões. Primeiro, retomar aqui a parte onde o Alexandre falou da organização, da federação. Desta vez organizaram por blocos, mas acabaram a partida acabou por ser bastante ampla, em que saíram praticamente todos ao mesmo tempo. De qualquer forma, ressalvar aqui, eu elogiei a Federação, mas não posso deixar também de apontar aqui algo negativo. Não, temos de ter cuidado às vezes quando fazemos isto, é de forma construtiva, não é de forma a chatear nem a incomodar ninguém. A questão dos blocos terem sido apenas 3, não concordei com isso, e não por mim, mas por alguns atletas que eu assisti a atletas masculinos com tempos de 31, superiores a 31,30, mas com 31,40, 31,50, que partiram no bloco C. O mesmo bloco em que eu, com 34,20 e um veterano 70 com 52, também partiram. Portanto, acho que poderiam ter feito pelo menos mais 2 blocos, não havia, acho que havia possibilidade para isso e evitava esta questão que acaba sempre por estressar os atletas, porque o atleta que tem 31,40, que vai com certeza para ajudar a equipa, vê-se num bloco com mais de 200 ou 300 atletas, muitos deles com marcas bastante superiores, teme logo poder ser atrasado, então tem que ir mais cedo para o bloco. Estava muito sol e o que aconteceu foi que quem foi mais cedo, como eu também fui, tiveram que estar ao sol 15 minutos antes da prova começar e isso também acabou por estressar mais. No entanto, uma palavra aqui positiva, a partida abriu aos atletas 15 minutos antes da prova começar. Eu não sei, mas suponho que se tenha devido ao facto porque há um estudo que demonstra que se estivermos até 15 minutos próximos de alguém, com os devidos cuidados, não há tempo suficiente para que haja a propagação do vírus.
E então eu acredito que fosse também baseado nisso que eles fizeram e acho que foi inteligente, e atenção que foi-nos pedido para estarmos com máscara até começar a prova. Portanto, estávamos todos próximos, mas com máscara e não mais de 15 minutos, porque eles só deixaram entrar a faltarem 15 e a prova partiu à hora. Mais ou menos, não posso aqui afirmar a 100%, mas pronto, eu acho que isso... Mas a parte negativa foi mesmo a dos blocos, porque isso estressa aos atletas. Relativamente ao Alexandre, o que é que eu queria aqui dizer? Pronto, queria dar-lhe os parabéns pelo percurso dele. Eu já o conheço há algum tempo, eu conheço quando ele era magro ainda, e quando ele corria muito. Depois conheci-o muito gordo a não correr nada, agora já o estou a conhecer outra vez a correr melhorzinho e já um bocadinho mais magro. Não na melhor forma dele, mas ele sabe que também não é difícil lá chegar. E fico contente, e fico também contente com o percurso dele a nível académico e a nível associativo, que é bastante importante, e cada vez mais os currículos têm que ser também enaltecidos por isso, não é só pela vertente académica, porque podes ter um currículo académico muito bom, mas se não tens mais nada, chegas à entrevista de trabalho e depois ficas como um totó a olhar para o teu empregador. Então, e faz-te uma pergunta, mas eu isso não estudei. Epá, isso não me ensinaram. E depois ficas enrascado na entrevista. É preciso ter aqui um know-how mais abrangente que o associativismo nos dá e que é bastante, bastante importante. Não me vou alongar mais, até porque as nossas lives têm sempre a duração de 1 hora e esta não será a exceção. Portanto, se calhar, e se o Ruben permitir, iria passar a palavra novamente ao Alexandre para ele agora de forma mais pormenorizada entrar no rescaldo, naquilo os pontos que lhe chamaram mais a atenção. E pronto, positivos, negativos, tudo mais. Não sei como é que o Alexandre tenciona, mas a ideia aqui é também nós os três complementarmos uns aos outros e tentarmos passar da melhor forma que conseguirmos um adequado rescaldo a quem nos está a acompanhar, para que também não possam apanhar seca, muito pelo contrário, possam gostar de nos estar a ouvir. Somos três gajos com vozes monocórdicas, portanto, ou falamos coisas decentes ou ninguém gosta de nos ouvir, não é? Portanto, Alexandre, força aí. Então, eu vou começar. Entretanto, esqueci de uma coisa qualquer que ia dizer, mas eu sei que o Fábio Branco já partilhou aí a sua opinião. Diz que está contente pela Federação ter organizado o Campeonato Nacional, mas não concorda com a data. Eu também na altura pensei nisto, porque tradicionalmente, pelo menos desde que eu acompanho o atletismo, o Nacional de Estrada realiza-se em janeiro. Logo no início do ano, realiza-se em janeiro, já há muitos anos, 4, 5 anos, que se realiza ali na zona de Oeiras, do Estádio Nacional. Por um lado é bom que finalmente tenha saído lá. Eu acho que estas provas nacionais, assim como a Nacional de Corta-Mata, devem estar dispersas pelo território nacional, de forma a permitir que clubes que, se calhar, a Lisboa teriam mais dificuldades de se deslocar ali em Felgueiras. Alguns clubes teriam mais facilidade, como outros, infelizmente, teriam menos. Pronto, acho que estes nacionais, estas provas devem ser deslocadas. Devemos tentar não fazê-las sempre no mesmo local. O facto também da hora a que a prova se realizou, salvo erro, às 5 da tarde, é uma hora que, lá está, exato, 4 de setembro. Era aquilo que, exatamente, é 4 de setembro às 5 da tarde. Ainda há muito calor e nós não temos tido dias propriamente frescos. Acho que isso custa, mas pronto. Acho que já foi bom fazerem a prova. Só que lá está, o facto de ser em setembro leva a que muitos atletas não tenham participado, porque não entra nos planos deles. Eu acho que quando entra em janeiro, há também alguns atletas que até por estar a preparar a pista coberta não participam, mas por norma há mais gente a participar do que houve este ano. Eu não sei se foi por questões relacionadas ao Covid, mas pronto. Há muitos atletas que acabaram a época há pouco tempo, outros há cerca de um mês, pouco mais de um mês, outros que eu sei que prolongaram a época até agora, para estarem presentes a um bom nível nesta prova. Mas pronto, eu acredito, não sei se será o caso do Fábio, que está a dar uma pequena pausa, ou foi de férias. Tenho ideia que o Fábio não participou, não é? E pronto. Outra coisa. Sentes que
que se era para ser em setembro é preferível só haver em janeiro, ou seja, o da próxima época como é habitual, ou sentes que mesmo assim apoias a decisão de ter havido agora em setembro e provavelmente agora voltar a haver em janeiro o Campeonato Nacional já da época? Não, apoio, porque nós ainda estamos na época 2020, 2021. Em 2021, 2022, se fizer em janeiro, já será outra época, não é? Esta época diz respeito. E agora dou os meus parabéns já à Federação, porque na minha opinião, esta época foi muito mais difícil de se organizar do que a época passada, porque na época passada aquilo que nós assistimos foi um cancelamento quase instantâneo da maioria das provas. Lembro-me perfeitamente na altura anunciaram, as coisas começaram a fechar na semana em que se ia realizar o Campeonato Nacional Corta-Mato Longa, em Valdecambra, no Distrito de Aveiro. Íamos organizar, o campeonato foi adiado. Na altura não o cancelaram. Adiaram, na altura, salvo que para setembro. Setembro, outubro, ou até depois começámos a falar, depois salvo que fosse adiar para novembro, dezembro, e depois acabaram por não realizar. Pronto, do mal ou menos, realizaram. Tivemos alguns dos nossos atletas a participar, por exemplo, o facto de Samuel Barata e do Rui Pinto não participarem deixou-me com alguma pena, mas compreendo perfeitamente. Mas também, por outro lado, acho que deu espaço a alguns atletas para brilhar ainda mais na classificação individual. Eu vou começar aqui pela prova masculina e aqui vou deixar um senão à transmissão, porque não deu para acompanhar praticamente nada da prova feminina. Quando eu dei conta, estava a ver que a Mariana Machado, que foi a vencedora da prova feminina, estava a chegar à meta. Depois logo a seguir a Ana Mafalda Ferreira e depois logo a seguir a Sara Moreira. Sobre a prova masculina, andámos ali com um grupo de cerca de 10 atletas, mais ou menos até ao final, 9, 10 atletas. E foi bom ver que, apesar da não participação do Benfica, tínhamos ali muitos e bons atletas. Não só atletas do Sporting Clube de Braga, aliás, porque o terceiro classificado foi para o Vitorino, não é de nenhum destes clubes, é do Clube de Natação de Rio Maior. Temos também ali, salvo erro, nos 10 primeiros, o atletas do Maia e o Fábio Oliveira do São João da Serra. E, salvo erro, o 10º classificado foi o Simão Bastos da Póvoa de Varzim. Acho que isto é muito positivo que isto aconteça, apesar da não participação do Benfica. Porquê? Porque lembro perfeitamente que, salvo erro, em 2016, quando acompanhei pela primeira vez a transmissão do Nacional de Estrada, uma das coisas que disseram é que havia a maioria dos bons corredores estava ou no Benfica ou no Sporting. Nós agora já não vemos isso. Vimos que o Braga cresceu muito, inclusive o primeiro e o segundo classificado foram do Sporting com o Braga, o Luís Saraiva, e depois o Francisco Rodrigues, e o terceiro foi o Filipe Vitorino, como eu já tinha dito, no Clube de Natação de Rio Maior. Ora, vou começar pelo primeiro classificado, o Luís Miguel Saraiva. É um atleta que tem espantado pela positiva muita gente, tem surpreendido, e ainda bem, porque nós precisamos de atletas que não representem só Sporting e Benficas, independentemente dele poder vir a representar um desses clubes, mas é um atleta que este ano, salvo erro, já tem sido campeão nacional da maratona. E um atleta que nestas distâncias, em especial a correr, eu acho que a estrada é a sua melhor superfície. Ele já ganhou algumas das melhores meias maratonas, algumas daquelas do circuito das Running Wonders da EDP. Salvo erro, ele já ganhou a de Viseu e ganhou a não sei se é do Douro, mas por exemplo, também já ganhou a meia maratona do Alvar, não é? Que é a minha meia maratona de eleição, já sabem, para mim é a melhor a nível nacional. Ganhou a meia maratona, na altura ganhou o Rui Pinto, também se a acabar ao sprint. É um atleta que já tem dado cartas, já tem dado provas de que veio para ficar, veio para lutar, e é atualmente um dos melhores corredores a nível de fundo. Também no meio fundo ele tem qualidades, é preciso ter atenção, porque ele é um bom corredor de distâncias a partir de 3.000 metros. Não quer dizer que não será um bom corredor de 1.500. O que tenho mais conhecimento é que ele corre distâncias talvez assim, a partir dos 3.000 metros, 5.000, também 10.000 metros, acho que ele já fez. Tenho pena porque o terceiro atleta do Braga, o David Silva, é um atleta que eu conheço, assim, pronto, ele correu durante muito tempo aqui no Clube Campismo Sousa da Madeira,
É uma pessoa que eu encontrava às vezes nas provas, uma pessoa um atleta que eu, quando era um bocadinho mais novo, quando ele estava a começar, vi e pensar, se eu um dia aguentar 1 quilómetro a correr com o David, já fico satisfeito. Ele atrasou-se um bocadinho, e depois, como o Sporting colocou, salvo erro, logo os 4 primeiros ali nas primeiras 15 posições, arrisco-me a dizer, garantiu a vitória. Porque lá está, o Sporting não colocou, o Sporting que foi o vencedor coletivo, não colocou nenhum atleta no pódio. O primeiro classificado do Sporting, salvo erro, foi o Licínio Pimentel, em quarto classificado. Sim, o atleta que já é veterano 40. Sim, quarto classificado. Depois Rui Pedro Silva em sexto, Rui Teixeira em sétimo e a fechar o Fernando Serrão em 12º. Certo. Exato. Destaque também para o Rui Pedro Silva, que é um atleta se calhar, malta que acompanha o atletismo há 2, 3 anos, não acha que não é um atleta assim de ponta, mas é um atleta de ponta, é de elogiar que já é um atleta que já não é tão novo como os outros. Estava aí a falar do Licínio Pimentel. O Licínio Pimentel já é veterano, 40, salvo erro. O Rui Pedro Silva para lá caminha, e é um atleta que já mostrou que em todas as distâncias, inclusive a pista, 10.000 metros, 5.000, acredito também aos 3.000 metros, corta-mato, estrada. Aliás, o Rui Pedro Silva, lembro-me eu, que era o crónico campeão da São Silvestre do Porto. Salvo erro, a última vez que ele lutou para a vitória não ganhou. O rapaz que ganhou chama-se António Pedro Rocha, corria no Clube Desportivo São Salvador do Campo, ele lutou até ao final com ele. Salvo erro em 2018. 2018 foi a última vez que o Rui Pedro Silva, não quero estar aqui a dizer nada errado, lutou pela vitória na São Silvestre do Porto. É uma prova de estrada digna de registro, até porque tem agora, nos últimos anos, tem tido uma avalanche de atletas vindos de Espanha, e é um corredor que durante muito tempo viu-se se calhar como um dos sucessores daquele último grande lote de meios fundistas e fundistas portugueses. É um atleta que é um atleta olímpico, já esteve presente, salvo erro, nos 10.000 metros e na maratona. Ele esteve no Rio 2016, na maratona, juntamente com o Ricardo Ribas. Nesse dia a prova não correu tão bem, mas é um atleta olímpico. Depois o Rui Teixeira é um atleta de ponta, especialmente no corta-mato. Ele foi campeão em Monforte em 2018, em 2019 revalidou o título, foi bicampeão nacional. É um atleta que, pronto, no cross ele é muito forte, não dá hipótese, e na estrada acho que também acaba por dar as suas cartas. Claro que agora, para estes atletas, que até alguns já se dedicam mais à maratona, correr assim com atletas como o Francisco Rodrigues, como o Filipe Vitorino, já não é assim tão fácil, porque são mais novos, acabam por ser mais rápidos. Se eles deixaram, por exemplo, as provas para se decidirem mais na ponta final, naquele sprint, por norma, já partiram em desvantagem. Depois, o último atleta de Sporting foi o Fernando Serrão, foi ele que puxou a equipa. O Fernando Serrão é um atleta que lá está, eu não conheço nenhum destes atletas pessoalmente, gostava muito de os conhecer, mas não conheço. Tenho por eles todos uma certa admiração, não é? Por quem obtém resultados deste nível, e ao longo de tantos anos como eles, como é o caso do Rui Teixeira, do Pimentel e do Rui Pedro Silva, merece a admiração de todos. Mas estava a dizer, o Fernando Serrão é um atleta completo, porque ele corre 3.000 obstáculos, corre 5.000, corre 1.500, corre 10.000 metros, salvo erro, também já deu uma perninha numa outra maratona, corre corta-mato, numa outra meia maratona, desculpem, corre corta-mato, corre também, já se viu, provas de estrada, e pronto, eu acho que eu ao início pensei que ele fosse um dos principais candidatos, e o que é certo é que acho que ele foi aguentando ali no grupo durante algum tempo, depois não sei o que é que se passou, mas pronto. Foram estes 4 atletas que contaram para equipar a classificação coletiva do Sporting, acho eu, e são 4 atletas. Diz. Desculpa estar a interromper. De ressalvar aqui que a seguir ao Fernando Serrão, que foi 12º, temos o Miguel Marques, 13º. Pronto, lá está. O Miguel Marques também é um atleta mais novo, mas é um atleta também com muita qualidade. Salvo erro, foi bicampeão vice-campeão de Portugal aos 10.000 metros, naquela prova que se fez ainda relativamente ao ano de 2019, do ano 2020, quando se fizeram na Maia, porque depois fizeram em Coimbra, e eu não sei se ele das 2 vezes não foi vice-campeão, já não me lembro, mas pronto.
Olhando assim para a prova feminina, Mariana Machado, Ana Mafalda Ferreira, Sara Moreira, chegaram ali todas mais ou menos. Para mim o destaque, para mim, é Sara Moreira, porque participou na maratona dos Jogos Olímpicos, não correu da melhor forma, como já sabemos, e eu por acaso pensei que as maratonistas olímpicas não fossem participar, mas ela participou. E pronto, teve uma boa prestação. A Marina Machado está de parabéns, porque agora nova campeã nacional, a mostrar que também já nas provas de estrada ela já consegue bater-se diretamente com as outras. E a Ana Mafalda Ferreira, que chegou imediatamente a seguir à Marina Machado, fez uma excelente prova. Mas pronto, como eu não tive oportunidade de ir acompanhando, porque estive a ver a prova através da transmissão, não tenho assim nada a acrescentar sim de relevo, parece-me, da prova feminina. Sei que a classificação feminina foi o Sporting em primeiro, o Braga em segundo e o Recreio Desportivo da Águeda em terceiro. O Águeda também é um clube que é especial no corta-mato e na estrada tem-se feito notar, tem sido consecutivamente ou vice ou sido terceiro classificado, tem estado constantemente presente no pódio dos nacionais de estrada, de cross curto, cross longo. Vai um bocadinho na linha do meu pensamento em relação àquilo que eu dizia há bocado dos atletas que representam clubes que não têm tanta expressão como o Sporting, como o Benfica. É mais um clube que não é um dos grandes, não é? A aparecer, e mostra que no atletismo já é de facto um grande. Pelo menos na última década é de facto um grande do atletismo português. Pronto, também já estou a falar há demasiado tempo, quero agora saber o que é que vocês têm a dizer. Obrigado, Alexandre. Eu tenho sido aqui um mero espectador aqui nos últimos minutos. É sempre um prazer ouvir-te e digo-te sem problema nenhum, tens bastante jeito para comentar atletismo e gostava até de te ver num futuro a comentar uma prova de atletismo. Acho que ainda não aconteceu, mas poderá ser um bom investimento por parte de uma organização e quem sabe a meia maratona de Ovar, por exemplo, certamente iria ser de bom grado as pessoas ouvirem-te e iria correr muito bem. Posto isto, dar também só o destaque que te falhaste só numa questão, que houve ainda um atleta nos 10 primeiros classificados que não corre pelo Benfica ou pelo Sporting, apesar de já ter corrido lá, o Hermano Ferreira, agora representa uma equipa em Coimbra, Escola de Atletismo de Coimbra, que acabou na 9ª posição. O Hermano que por fruto da idade, muito provavelmente tem investido também já mais na maratona e aqui apresentou-se aos 10 km, tendo um resultado ainda de relevo, que nós vemos que nos 10 primeiros classificados, por exemplo, nós temos 4, 5 veteranos nos 10 primeiros classificados. Logo por aí, é assim, também estamos a dizer que veteranos são a partir de 35 anos, não é? E muitas vezes os veteranos aos 35 anos ganham prova já geral, por exemplo. Estarmos a considerar um veterano aos 35 anos é sempre uma questão possível de debater, não é? Mas pronto, são veteranos. Olha, e eu vou te temos bastantes atletas logo nos primeiros classificados veteranos. Mas diz-me. Eu vou te interromper só para dizer uma coisa. Antes de mais, desculpa ao Hermano, ao clube que ele representa, a Escola de Atletismo de Coimbra. E ele partilhou aqui há uns dias que tornou público que esta próxima época ia ser a última época em que ele ia correr como atleta profissional. O Hermano Ferreira, não sei se ele vai ver isto ou se algum representante do clube dele vai ver isto, mas é de sublinhar. É mais um grande atleta. Um atleta que já passou pelo Benfica, depois veio para o clube Salvo Erro, do qual ele é padrinho. E pronto, os meus parabéns ao Hermano pela carreira que teve. Estávamos aí a falar de veteranos, falámos do Hermano, veteranos e tal. Eu vou dizer, tu certamente participaste já várias vezes aqui nas provas do Distrito de Aveiro, certamente conheces um clube, tu já o representaste, o Guilho Vai, que é um atleta que aposta muito nos campeonatos de veteranos e tal, estrada, corta-mato e quê. Posso dizer, o primeiro atleta de Guilho Vai, o Vítor Oliveira, também já é considerado veterano. E teve uma boa classificação, ficou em 14º, salvo erro, 14º em geral. Mas por norma, há um atleta do Guilho Vai que já é quase veterano de 50, que ainda é um dos melhores atletas da Associação de Atletismo de Aveiro, que é o Paulo Gomes, mais um atleta olímpico na maratona.
em Pequim 2008, acho eu, e é um senhor de atletismo. Os veteranos ainda trazem muito. O problema é que nós não podemos ficar apenas com a qualidade dos veteranos. E é por isso que eu gostava de salientar que o Filipe Vitorino é um atleta que está, salvo erro, no seu primeiro ano de sénior. Quando eu quero dizer o seu primeiro ano de sénior, o primeiro ano imediatamente a seguir ao escalão de sub-23. O Francisco Rodrigues é um atleta também ainda jovem. E pronto, e o Luís Saraiva também acho que não é um atleta assim velho, não é? Não sei exatamente qual é a idade dele. E tens o Simão logo O Simão Bastos também, sim. nos Depois, se décimos. nós fôssemos a ver os atletas sub-23, três primeiros, três boas prestações, não é? Mesmo o Bernardo Rocha e o Pedro Saldanha, boas prestações. E há muitos atletas sub-23 que eu acho que se participassem ficavam nos 10 primeiros. Se calhar eu posso ser aqui o Alexandre Figueiredo do Sport Lisboa Benfica e o Duarte Gomes também. Acho que não me estarei a esquecer assim de mais ninguém. Mesmo o Sporting levou um atleta sub-23, o Rubén Amaral, assim, outros atletas de relevo. Já falamos de Simão Bastos, há um atleta que eu conheço pessoalmente que achei que ele fosse participar, não participou, que é o Luís Oliveira do Clube Campismo de São João da Madeira, que eu acho que ele tinha qualidade para entrar nos 10 primeiros. E lá está, seria mais um atleta que não representa nem Sporting nem Benfica, que eu acho que isto é muito positivo. Se calhar também pode querer dizer alguma coisa da situação financeira da aposta que se faz no atletismo por parte destes dois clubes, mas temos de ver isto do lado positivo. Eu li agora há pouco a publicação do Luís Saraiva sobre o Nacional e ele diz bem que o Sporting de Braga já merecia um título coletivo aqui há uns tempos, porque eles em 2020 ficaram em segundo lugar, ficaram à frente do Sporting. Na altura o campeão foi o Samuel Barata, o Saraiva ficou em segundo e acho que o Rui Pinto ficou em terceiro, que até a prova resolveu-se ali naquela subida final. Lá está, eu nunca corri a prova, não sei muito bem como é que é o percurso, mas já acompanhei tantas vezes a transmissão que pronto, até parece que já conhecemos o percurso, né? Já sabemos que aquilo ao início sai assim, tem assim um pequeno desnível, depois andam ali naquela zona da marginal e depois já acabar aquela subida que custa bastante, não é? Já no final dos 10 km e com aquilo tudo. Eu vinha reparando das outras edições do Nacional de Estrada, nesse tal percurso do Estádio Nacional, que muitos eram cada vez mais atletas que já iam baixando a marca dos 30 minutos. Salvo erro, ontem nenhum atleta baixou da marca dos 30 minutos. Só que lá está, eu acho que acaba por não ser comparável, porque o percurso é difícil, e apesar do percurso do Estádio Nacional, lá está, ter aquela subida final e tudo mais, não é? E aquelas oscilações, acho que uma prova que se realiza em Felgueiras, para quem não sabe, Distrito do Porto, eu no Distrito do Porto não conheço assim muitas avenidas, assim, pelo menos avenidas que não sejam aqueles sobe e desce. O João, que correu daqui a um bocado, já nos poderá falar melhor sobre isso, mas pronto. Acho que também o facto da prova ter sido à tarde não permite que os atletas se consigam sentir tão à vontade, mas pronto. Se calhar ainda o facto daquilo que o Fábio estava a referir há pouco, de ser uma altura mais chata para se realizar o Nacional, porque em setembro, por norma, nenhum atleta já está em forma, a não ser que vá correr assim alguma daquelas maratonas ou provas de estrada, alguma daquelas provas mais comerciais, como por exemplo a Maratona de Berlim, por norma não está em forma. Mas pronto, vamos ver o que é que o Pontes diz, que eu também estou aqui a falar muito. E depois internet isso também torna-se chato para quem está lá em casa a ver. Só dizer uma coisa que é, João, tu certamente já reparaste, e as pessoas lá em casa também, o Alexandre é que está a tomar conta deste direto e para mim está a ser um prazer ouvi-lo. E vamos deixar as coisas como estão. Força, Pontes. E o Alexandre mandou que eu falasse, eu vou falar. Não, é um gosto ouvir e nós, óbvio, que não te vamos interromper, até porque estás a fazer aquilo para o qual te convidámos, não é? Portanto, e de forma exemplar. Eu, pelo menos, não faria melhor, o Ruben não sei, mas mesmo que fizesse, fica bem dizer que não, está bem? Bom, agora fora brincadeiras, ressalvar aqui só 2 pontos que eu queria acrescentar. É difícil acrescentar algo quando estás a fazer a análise que estás, Alexandre, e Ruben também estás a completar bem, mas a questão aqui é, já que falaram de atletas que não foram e poderiam dar frutos, eu tinha curiosidade de ver um que é de Coimbra. Eu acho que ele nunca fez 10 mil, pelo menos 10 mil homologados, já fez uma São Silvestre em Coimbra, que não tem 10 mil, embora a distância seja aproximada, que é o Rogério Amaral.
teria bastante curiosidade de ver o Rogério aqui também a fazer esta prova, porque acredito que ele também conseguisse fazer um top 10. Não sei, também depende da fase em que ele esteja, mas acredito que tinha capacidade para isso. De ressalvar aqui, seria injusto não dizer. A verdade é que a Sara Moreira esteve sublime, foi terceira e esteve em Tóquio. Mas foi sublime pela parte mental, porque ela esteve em Tóquio, não lhe correu bem a prova, ela teve de desistir nas condições que todos nós vimos e foi até dramático, mas teve uma capacidade tremenda para dar a volta e chegar aqui e fazer a prova que fez, fantástica. Mas uma atleta que também teve nos Jogos Olímpicos e que acabou a maratona, também numa forma como nós vimos, na altura não em direto, mas em diferido, que foi a Catarina Ribeiro, também esteve aqui presente, inclusive foi quarta geral, se não me está a falhar a memória. Portanto, é bastante interessante ela que completou a maratona e pronto, e eu estive lá, até tive a oportunidade de falar com ela e ela disse que passou mal na recuperação, foi a pior recuperação que teve de uma maratona. Pronto, e chegar aqui e fazer o que fez foi muito bom. O objetivo dela era ajudar a equipa, mas acho que esteve bastante bem, porque as condições em Tóquio, não foi em Tóquio a maratona, agora não me estou a lembrar o nome da cidade em que foi, mas pronto, foi ligado aos Jogos Olímpicos de Tóquio. As condições foram muito más e foram muito complicadas para se correr uma prova desse nível, e ela conseguiu terminar a prova e conseguiu chegar aqui depois de uma recuperação difícil. Ela não conseguiu treinar de certeza, ela apenas se preocupou na recuperação e fez um excelente quarto lugar, e acho que isso também é de enaltecer aqui. Pronto, fora outros que se calhar nos estão a escapar, mas que também se calhar quem nos está a acompanhar, se quiser deixar nos comentários menções de atletas que acham que também estiveram muito bem, que nós não estamos a mencionar, estão à vontade, têm toda a vontade para fazer isso. Quanto uma questão que foi aqui mencionada pelo Alexandre, de não terem baixado os 30 minutos. Pronto, foi o que já foi dito há pouco, eu estive lá a competir. A prova, o facto de ser à tarde, em todos os nacionais mas também já foi aqui mencionado, por norma, o nacional ocorre em janeiro, e o sol em janeiro é sol de inverno. O sol em setembro não é de inverno. Portanto, a prova não foi à hora que costuma ser quando é em janeiro, costuma ser por volta das 2h30, salvo erro, da tarde. Foi às 17, foi às 5 da tarde, mas ainda assim arriscaria a dizer que o sol em setembro às 5 da tarde, com certeza que num dia que esteja quente, como foi o caso, acaba por se calhar aquecer mais do que um sol em janeiro às 2h30. Portanto, houve aqui, não estou a apontar o dedo à organização, eu compreendo que a prova tenha que ser essa hora para dar tempo dos clubes de mais longe poderem deslocar-se ao local da prova atempadamente e também depois poderem voltar às suas casas sem terem de chegar à 1h30 da manhã, como alguns. Mas acho que isso também pode ter justificado. Outra questão, a dureza do percurso, que eram só 10. Não era uma prova muito dura, não se pode dizer que era muito dura, mas aliado ao calor complicou. E de ressalvar aqui que este percurso foi aproximadamente o mesmo, não vou dizer que foi mesmo o mesmo do regional, do Porto, que ocorreu a 11 de julho, porque nessa altura a malta queixou-se de que a prova deu cerca de 400 metros a mais. Eu sei que a Federação homologou o percurso para o Nacional, ainda assim quem foi às duas mencionou que não notou diferenças, portanto, não sei, se calcularam qualquer coisa. A questão é que há marcas que são bastante diferentes. Quem ganhou no regional fez 32, 20 e qualquer coisa. Agora está-me a falhar o nome de quem ganhou, que não veio ao Nacional, do Run for Excellence. Quem ganhou foi o Rui Pinto, do Forerun. Ok, o Rui Pinto. Mas o segundo classificado foi o Fábio Oliveira, que aqui foi quinto, e o Fábio Oliveira fez 32, 20 e tal também, ou 30, salvo erro. Eu também tive a oportunidade de falar com ele e ele mencionou que nesse dia a prova foi tática, foi mais tática. Portanto, mas ainda assim,
demonstra que no espaço de 2 meses realizaram-se no mesmo percurso 2 provas e nas 2 não conseguiram baixar dos 30. Portanto, se calhar as condições também não favoreceram isso. E acho que importa aqui também defender um bocadinho os atletas nesse aspecto, porque lá está, muda-se o trajeto, já é difícil comparar tempos. Agora, mas aqui é mais difícil em Lisboa, não, atenção. Aqui também tens a questão de que era um nacional e normalmente os nacionais de estrada são sempre mais rápidos, apesar de, claro, haver sempre uma questão tática, não existe uma questão tática de levar os tempos para 2, 3 minutos a mais. Aqui estes tempos, que se calhar são mais lentos do que um nacional normal, onde por vezes vemos atletas a baixarem dos 28 minutos, a baixarem para os 28 minutos ou aos 29 minutos, qualquer coisa, aqui temos sempre acima dos 30 minutos. Mas não é por aí que baixamos o nível do nacional. Tiveram presentes bastantes bons atletas, tal como o Alexandre já aqui enalteceu. Tivemos, claro, a não presença de alguns atletas de top nacional que costumam estar no nacional, por diversas razões, ou porque acharam que não era o objetivo agora, nesta fase de preparação de nova época, ir ao nacional, ou porque simplesmente não estavam em forma para tal e então decidiram não ir, que é o mais provável, porque para muitos é o início de uma nova época. A questão do traçado do percurso também já aqui foi falada. É uma questão relevante para deixar aqui os tempos também mais lentos. Destacar também que foi a primeira vez que o Nacional de Estrada se realizou em Felgueiras. Portanto, nunca tinha acontecido na história do atletismo português o Nacional de Estrada em Felgueiras. Ressalvar também que antes do Nacional de Estrada ser ali na zona do Estádio Nacional, aconteceu em outros diversos locais. Eu lembro-me que a última vez, antes ainda do Estádio Nacional, foi no Polo Universitário em Lisboa, um traçado bastante plano, onde as únicas subidas ou descidas eram em túneis, em que passávamos por baixo de outras estradas que não estavam cortadas, ou por baixo de parques, ou por outras quaisquer razões, ou seja, o percurso era sempre bastante plano. E os tempos foram bastante rápidos. Aqui o percurso não era plano, tal como o João já me tinha confessado ainda mesmo antes de fazer a prova. Ele já tinha percorrido o percurso, teve essa sorte durante a semana de percorrer o percurso, e disse-me que o percurso não era plano, não tinha sequer 200 ou 300 metros planos, por isso os tempos, ele já previa que os tempos não iriam ser os mais rápidos, e isso acabou por se revelar. Por isso, acho que não temos muito mais a dizer sobre estes tempos serem um pouco mais lentos, por estas diversas razões. E pronto, opa, em questão de traçado do plano, em traçado do percurso, acho que era mais ou menos isto também que eu queria dizer. Não sei se Alexandre, tens mais alguma coisa a dizer? Sim, eu ia dizer que, para além da última vez ter sido antes no estádio, no percurso da cidade universitária, como tu tinhas dito, não sei se vocês conhecem Oliveira das Meias. Conhecem? Sabem onde fica, mais ou menos? Então, já parece... várias provas. Pronto, sabem que há uma freguesia que se chama Cesar. A malta chama-lhe César, mas não é Cesar. Sabem onde é que fica? O Ruben deve saber. O Pontes, se calhar, não já sabe. Já lá competi também. O Nacional de Estrada já lá se realizou. Em Cesar também. Já se realizou também na Maia, salvo erro 2015, 2015. Foi na Maia, mas pronto, lá está. É um bocado aquela ideia que eu já tinha partilhado ao início, que eu acho que estes nacionais devem sair, não devem ser sempre no mesmo sítio. Se bem que lá está, quando acho que é fácil também para a Federação, quando apanha um bom percurso, quando finalmente arranja um local onde até lhes dá gosto de fazer o nacional, acho que pronto, lá está, é fácil, depois em equipa que ganha não se mexe e tal, pronto. Mas por um lado ainda bem que tivemos a pandemia e que pronto, tivemos a deslocalização ali de Lisboa. O que é que eu ia dizer mais? A nível eu queria falar um bocado da prova do meu amigo João Pontes, porque eu acho que ele conseguiria fazer muito melhor. E gostava que ele partilhasse connosco o que é que se passou. Não sei se é pertinente fazer isso, mas sim, eu posso conversar um bocadinho.
porque para estares a perguntar ao atleta que foi 110, classificado 110º, terias que perguntar a todos os outros, não é? Acaba por haver aqui alguma injustiça. Portanto, nesse caso, sinto-me até privilegiado, ou melhor, sentia até ter desligado a câmara. Agora já outra vez. Banal. Não, estou a brincar. A prova foi bastante dura. Eu não estou com isto a querer justificar nada, porque se é dura para mim, é dura para todos. Se estava calor para mim, estava calor para todos. Só que nós sabemos que há condicionantes que afetam mais uns do que outros. E eu sou o típico coimbrinha que treina em plano 7 dias por semana. E notei bastante. Isto foi um bocadinho um abrolhos. Eu tinha muito aquela filosofia de que podes treinar em plano porque a maioria das provas são planas, ou o sobe e desce que há não é significativo para te obrigar a treinar. Pronto. Típico pensamento coimbrinha, porque basta ir ao norte e já se sabe que não é nada assim. Mas a verdade é que sim, que falhei muito nesse aspecto. O sobe e desce foi bastante recorrente. Coloquei um ritmo que também não era o meu ritmo atual, mas isso já era mais ou menos o pretendido, porque houve uma conversa prévia antes da prova. O pretendido era saber até que ponto é que a máquina aguentava. E o engraçado é que aquele percurso era bastante interessante. Aquele percurso tinha vários sobe e desces, alguns mais falsos planos, outros mais acentuados. Subidas acentuadas e respectivas descidas acentuadas haviam essencialmente 3. Haviam ganchos, haviam retornos em gancho, haviam 4 retornos em gancho. E a questão é, das 3 subidas acentuadas, a mais acentuada era a que antecedia a passagem na meta. Tanto ao fim da primeira volta, porque eram 2 voltas, como ao fim da prova. E onde eu desorientei completamente a prova foi nessa última subida da volta, na pior subida, que antecedia ao fim da primeira volta. Eu aí tive uma quebra que rondou 30 segundos por quilómetro. Foi uma quebra brutal. A partir daí só me preocupei em continuar para ir até ao fim, porque não gosto de desistir, a não ser, claro, que me sentisse mal ou que metesse a minha integridade física em causa. Aí era o primeiro a parar. Não foi o caso. Ia a sofrer, mas tinha que ir até ao fim e tinha. Mas notei isto para resumir que o percurso sobe e desce não era um percurso bastante difícil, tinha a sua dificuldade, não era muito difícil, mas para mim tornou-se mais difícil porque mostrou-me que não estou tão forte quanto se calhar até pensava em percursos não tão planos. De qualquer forma, o foco principal atualmente é uma meia maratona que eu vou fazer em breve, e esta prova foi sempre vista como parte de um treino. Não fui treinar à prova, atenção, fui à prova competir, dar o meu máximo, mas não, o que eu quero dizer com isto é que não aliviei carga para ir à prova. Porque irei aliviar carga na semana que irá anteceder a meia, que será daqui a 2 semanas. Portanto, isso também pode ter condicionado. De ressalvar aqui só mais uma coisinha, já me calo, experimentei umas sapatilhas novas. Atenção, já as tinha experimentado em treino e até já tinha caminhado com elas e gostei, e vou aproveitar para dar o meu feedback, porque já vi que ainda há poucos feedbacks sobre esta sapatilha. São as novas Boston, as Adizero Boston 10. O que fizeram às minhas queridas Boston, passaram de uma sapatilha rasa para uma sapatilha de salto alto. É incrível, é assustador. Toda a gente conhece as Boston típicas. Ora, estas Boston 10 têm 21 milímetros de sola na parte da frente e 21,5 e 39 na parte de trás. A altura regulamentar é 40, a máxima. Portanto, fui legal, atenção. As únicas da Adidas que não são legais são as Adizero X Prime, mas todas as outras são legais. Só que gostei do efeito dos Energy Roots, daqueles garfos que se encontram na sola, de carbono. Não tem placa, mas tem esses garfos, um para cada dedo do pé, e são bastante boas para manter ritmos, desde que sejam ritmos que vocês aguentem. Se tentarem ritmos mais fortes do que aguentam, como eu, não há sapatilha que vos valha. Mas gostei muito da sapatilha. Há quem aconselhe mais para treino, não tanto para prova.
Eu, talvez porque ainda não estou no peso que queria, estou ainda um bocadinho pesado, dei-me bem com elas e acabei com os pés bastante bem para quem fez uma prova naquele percurso. Portanto, é uma sapatilha com um amortecimento considerável, mas ainda assim bastante reativa e recomendo, se tiverem essa possibilidade de apostar. O meu pé não permite tanto, mas já de hoje. Então tenho sempre que recorrer às Boston, que são mais largas, e o meu pé é bastante largo, e as Adios, como vocês sabem, são sempre mais estreitas. No entanto, também há outras marcas que podem experimentar. Eu, pessoalmente, uso Adidas e recomendo. Esclareci, Alexandre, ou há alguma dúvida? Depois há uma coisa chamada tempo final. Só que eu acho que é um bocado ingrato falar de um tempo final numa prova, ainda para mais que é a primeira vez que se realiza naquele local. Se eu por acaso tivesse ido, e eu inscrevi-me no Regional do Porto como extra, só que na altura tive um pequeno problema no pé esquerdo e tive que, coincidiu com a paragem, parei até mais cedo por causa disso, porque eu queria lá ter ido, porque a minha ideia eu já sabia que se falava deste Nacional no mesmo sítio e eu, bem, se volta a ser em Felgueiras, o percurso há de ser o mesmo. Então eu ia lá ao Regional para correr no percurso, para depois me preparar para o Nacional. Não aconteceu. Portanto, visto que foi a primeira vez que lá fui, a marca que fiz face ao meu recorde pessoal foi fraca, mas acho que não se pode ver assim. Se calhar também se poderia ver mais pela classificação e comparativamente com alguns atletas, mas depois estamos numa época em que muitos pararam, inclusive eu, estou a treinar há um mês, pouco mais, portanto também não se pode em um mês querer estar numa forma considerável, isto para quem quer chegar a janeiro, aí sim, no pico de forma, não fazia sentido estar agora a atingir um pico. Poderia até pôr em causa o trabalho de uma época toda que aí vem e que espero que seja bom. Mas pronto, acho que não sei se querem que eu diga mais alguma coisa. Não, já chega. Já estás farto de falar. Não, obrigado, João, por esta explicação. Certamente o Alexandre ficou mais esclarecido. Só tenho uma pergunta que é: plano em Coimbra, um típico coimbrinha de plano em Coimbra, não estou a compreender. Pela geografia que eu conheço de Coimbra, Coimbra tem bastante elevação. A zona mais plana de Coimbra é sempre junto às margens do Rio Mondego. Não sei se queres esclarecer aqui que plano em Coimbra, típico coimbrinha. Eu quando treinava em Coimbra tinha bastantes treinos com alguma altimetria, significativa. Queres esclarecer? Vou esclarecer, obrigado. Aproveitar que eu espreitei aqui os comentários para agradecer ao Paulo Pereira, ao meu amigo Paulo Pereira, Sapporo, exatamente. Não vou usar o sotaque japonês, porque não sei, mas Sapporo foi a cidade onde ocorreu a Maratona Olímpica. Bastante longe ainda de Tóquio. Mas, recorrendo a essa questão que pode ter induzido em erro, Coimbra não é propriamente uma cidade plana, eu sei. Mas eu sou aquele coimbrinha da periferia. Então, existe um local, um espaço, um espaço recreativo e de natureza chamado Chopal, em Coimbra, que, para além de ter um terreno bastante agradável para treinar, porque é essencialmente em terra, em brita, solta, não é tanto alcatrão, não é tão duro, é aí sim bastante plano. Para além do Chopal, existem os Campos do Milho, no seguimento do Chopal, e eu não sou a exceção, a maioria dos atletas em Coimbra que treinam regularmente deslocam-se a esse local para treinar. É um local plano, é um local cujo terreno é bastante propício a darmos descanso aos tendões, torna sempre os treinos um bocadinho mais lentos por esse facto, mas é bom para também manter o corpo saudável e é o meu local predileto. Já ponderei até montar lá uma cabanazita e ir para lá morar, porque se calhar passo lá mais tempo do que em minha casa, não sei, mas não, agora passo mais tempo em casa porque também estou a trabalhar em casa, por isso. Também é um bom local de bronze, para banhar bronze. Bronze há pedreiros, especialmente, não é? Há pedreiro, não, há atleta. Aquele bronze. É um local onde não há muita sombra, pelo que também já percebi quando lá treinei. Mas pronto, típico Coimbrinha, certamente tem muita altimetria. Eu acho que só quem vai mesmo para as periferias e para a zona
junto sempre às margens do Rio Mondego, consegue apanhar plano. Mas atenção, desculpa, muito rápido. Coimbrinha, era uma brincadeira, porque eu nem tenho o hábito, não gosto do estilo de Beto, o estilo Betinho, que é o estilo que caracteriza os Coimbrinhas. Agora vêm a ver os Coimbrinhas a virem todos ofender-nos nos comentários. Eu sou amigo de toda a gente, mas os Coimbrinhas são os Betinhos, sem ofender. É mesmo assim, não é? Camisinha e sapatinho e não sei o quê. Eu já fui assim, já não sou. Portanto, o Coimbrinha foi mesmo só uma brincadeira, está bem? O Alexandre está-se a rir, se calhar é mais Coimbrinha do que eu e a Dovar. Olha, deixem-me aqui entrar com os comentários, que já é habitual nós fazermos isso. Estamos aqui a chegar agora a 1 hora de direto, passar aqui só pelos comentários, já fomos colocando aqui alguns, por isso também não vou colocá-los por ordem. O Bruno Gonçalves aqui disse-nos boa noite, ele que esteve aqui presente, não sei se ainda está connosco, provavelmente sim, mas também ressalvar que quando o Alexandre falou aqui de se algum dirigente da Escola de Atletismo de Coimbra, dirigente ou alguém que estivesse aqui presente quando falámos do Hermano, o Bruno estava aqui, por isso certamente o Bruno ouviu e as tuas palavras serão direcionadas para o Hermano, certamente que o Bruno irá fazer chegar isso. O Joaquim Martins também, assíduo no nosso canal, diz: quanto mais peso tem, mais fácil é tirá-lo. Isto é quando falámos da questão de aumento de peso do Alexandre, que felizmente já o está a perder e que já está a voltar à sua forma habitual, que já está pronto para esta nova época e certamente vai trazer alegrias ao atletismo de Ovar. Belinha Ferreira disse boa noite a todos. Olá, Alexandre. O Guilherme Martins falou-nos de gostei do Pontes, 3 gajos. Estávamos aqui 3 gajos. O João Paulo Pereira disse nada de falar de política, claro que não. Ainda para mais quando as cores políticas divergem entre os presentes neste direto aqui a falar, por isso nada de falar de política, como é óbvio, e ainda para mais numa altura que estamos a aproximar das eleições autárquicas. Não é para isso que este canal serve. Este canal serve para falarmos de atletismo e quanto mais de desporto, não de política. Essa boca foi para vocês os dois, que eu não tenho a minha cara aí espalhada em lado nenhum, que eu saiba. Bom, mas o Ruben também não tem a cara dele por aí espalhada. Acho que se calhar a boca é mesmo mais para mim. Tem aí a minha cara espalhada aí para o território. Não digas isso, não vamos ter que entrar em orçamentos de partido e depois toda a gente já está aqui a falar de política. Bem, o António Rocha, que também já tinha sido aqui falado pelo Alexandre, mandou-nos um abraço aos 3. O Paulo Pereira aqui depois fala assim em Sapporo, para complementar aquilo que o Ponto estava a dizer. O David Tavares diz-nos boa noite, abraço grande aos atletas. Nesta conversa está o meu amigo Alexandre de Ovar, grande atleta de Ovar, é verdade. Agora um bocadinho mais apagado por não estar a fazer provas, mas vai voltar certamente. E por falar de outro atleta de Ovar, Jorge Luís Valente, ele também já esteve aqui no nosso canal já várias vezes a comentar, diz grande Alexandre Castro de Azevedo. Siga, e depois aqui uma reação do David Tavares. Pronto, posto estes comentários, voltava aqui a falar um pouco do Nacional e uma questão que o Pontos tocou no início, mas eu depois não tive a oportunidade de comentar logo no seguimento, porque depois também deixámos o Alexandre comentar um pouco sobre o Nacional, que foi a questão das partidas. Eu, pelo que eu percebi, estas partidas, e tal como tu João, pudeste partilhar aqui connosco, quem nos está a ver e comigo e com o Alexandre, as partidas já aconteceram um pouco mais semelhante àquilo que acontecia antigamente dos atletas partirem todos ao mesmo tempo e não aquilo que estamos habituados nesta nova realidade recente de os atletas partirem por blocos de número de atletas inferior, 20 atletas, 10 atletas, por aí fora. Partidas de tempo a tempo. Ali partiram todos os atletas, pelo que percebi, ao mesmo tempo. E é de valor agradecer à Federação por ter feito isso. Eu já te vou dar a palavra também para complementar aquilo que eu estava a dizer, mas queria só recordar, eu relembro-me que quando também há pouco falei do Campeonato Nacional de Estrada ter acontecido no Polo Universitário, na cidade universitária, em Lisboa, eu lembro-me que no espaço de 2 metros, eu lembro-me de estar perto da linha da frente, do Nacional, coisa que não deveria, porque eu em 2015
andava para fazer tempos para aí para 37 minutos e estava ali mesmo junto à linha da frente da partida no Nacional. Mas dizer que junto à linha da frente eu encontrava-me cerca de 2 metros da linha de partida, mas naqueles 2 metros estariam presentes certamente 200 atletas, 150 a 200 atletas. Porquê? Nós estávamos todos em sardinha enlatada. Eu mal tocava com os pés no chão, porque estávamos todos de ombros com ombros, todos ali muito, muito aconchegados, o sol a bater-nos, e estávamos muito, muito aconchegados. Porquê? Eu estou-me a rir, desculpa. 37 minutos aos 9 km. Não, era mesmo em 10. Ok, Paulo, desculpa aí. Estava eu a dizer, estávamos ali todos muito juntos e certamente que esta nova realidade não nos trouxe isso. Os atletas partem sempre com alguma distância. Aqui neste Nacional não tenho muito bem noção de como é que aconteceu, mas certamente não foi essa realidade que eu vivia aqui há alguns anos numa partida no Nacional em que era completamente sardinha latada. Ponto. Fala-me sobre isso. Ou fala-nos sobre isso. Muito rápido, que eu não me quero repetir. Posso ter passado a ideia errada há pouco. Houve 3 grupos. O bloco, 3 blocos. O bloco A, e atenção que o que eu agora aqui vou dizer não é certo, foi da pesquisa que eu fiz. Com certeza só alguém da Federação é que poderá comprovar isto. Se alguém quiser aqui mencionar nos comentários que esteja a ver, pode fazê-lo e corrigir-me, que não há problema nenhum. Mas pela pesquisa que eu fiz, o bloco A para os homens aceitava pessoas até aos 30 minutos e 50 segundos. O bloco B dos 30-50 aos 31-30 e o bloco C de 31-30 a mais infinito. Isto, matematicamente falando, teria que ser com o intervalo aberto, porque o infinito nunca se fecha ao intervalo. Mas isto fazer o quê? Que havia atletas com 31-40 a correrem juntamente com atletas com 50, 55, 60, ainda por cima porque havia o Campeonato Nacional de Veteranos, de Master, a ocorrer ao mesmo tempo. Isto proporcionou com que houvesse 2 clivagens, 3 grupos. Agora, no bloco C, que era onde estava a maioria dos atletas, havia menos de 20 atletas em cada um dos primeiros blocos e foram 393 masculinos. Também já posso falar dos femininos se quiserem, mas estou a falar só dos masculinos, é um exemplo. No bloco C havia mesmo muita gente e estavam todos juntos. E pronto, isto é importante aqui salvar, mas também muito graças à Direção-Geral da Saúde que permitiu que estes eventos pudessem acontecer. Creio eu que até 1000 participantes não é sequer preciso mostrar um certificado digital de vacinação ou apresentar um teste negativo ao Covid, só quando ultrapassa os 1000. Por exemplo, na meia maratona em que eu vou participar, eu tenho que apresentar o meu certificado digital de vacinação, ou, se não fosse vacinado, teria que apresentar um teste negativo ao Covid, porque já há mais de 1000 atletas. Ainda assim, assinámos o termo de responsabilidade típico e assumimos a responsabilidade para partirmos todos juntos. Mas, isto para dizer o quê, Ruben? Que eu acho que, pelo menos no bloco C, a partida foi similar ao que era antigamente. Se calhar só não houve mais gente, porque foi um nacional que não foi tão competitivo, tão concorrido como em outros anos. Porque eu também quis começar à frente do meu bloco. Pronto, depois percebi que foi um erro, mas quis na altura. E entrámos a faltar em 15 minutos e entraram todos e estávamos também um bocadinho enlatados. Pronto, mas aí assumimos a nossa responsabilidade. Mas acho que esta normalidade que eu verifiquei aqui neste campeonato nacional foi, embora nunca tivesse sido um campeonato nacional de estrada, mas já fui a várias provas de estrada assim, muito concorridas, foi uma normalidade bastante similar com a normalidade pré-Covid. Poderia ter-me assustado mais, mas eu acho que não nos tem de assustar. Eu acho que temos também de começar a conviver com isto, ter nós a consciencialização, a autoconsciencialização de perceber estou em condições, não estou, posso ser vacinado e ainda assim contrair o vírus. Portanto, se eu tenho dúvidas do meu estado de saúde, eu devo fazer um teste e só me desloco se estiver negativo. Ou estou bem, tudo bem, não estou bem, tenho sintomas, não quero fazer um teste, fico em casa, não vou à prova. Eu tenho também que assumir essa responsabilidade. Se todos nós assumirmos essa responsabilidade, eu acho que essa normalidade que tu mencionavas e que eu também verifiquei nesta prova, pode verificar-se sem grande preocupação. Sou sincero. Mas pronto, neste caso separaram os blocos e a elite saiu. Eu se calhar há pouco posso-me ter feito entender mal, mas
embora tivéssemos saído todos ao mesmo tempo, a elite estava mesmo à frente. Eu, se quisesse partir à frente, como tu também fizeste outra vez, segundo estavas a mencionar, não me deixavam. Eu poderia partir como parti à frente do meu bloco. Não poderia ir para o bloco B nem para o bloco A, partir à frente deles. Pelo que eu me recordo, as partidas no Nacional são sempre, tu tens os atletas de elite que normalmente partem sempre à frente, mas não existe uma divisão física na altura da partida. O que acontece normalmente é tu entras em blocos, tal como aconteceu nesse Nacional Universitário, Nacional no Polo Universitário que eu tinha referido, na Cidade Universitária, que era, tu tinhas a separação na entrada para a partida, mas quando era dada a partida, ou alguns momentos antes da partida, essas separações deixavam de existir fisicamente e os atletas chegavam-se uns aos outros, percebes? Ou seja, eu não parti, não fui colocado como atleta de elite, como é óbvio, não tinha tempo para tal, mas estava logo a seguir. E depois, quando houve a retirada dessa barreira física e houve a junção dos atletas que estavam mais atrás aos atletas de elite, não é? Estes atletas estavam mais atrás, não partiram na linha da frente, mas partiram muito junto a esses atletas. Daí eu estar a dizer que estava muito perto da linha de partida. Pronto. Ruben, deixa-me só, para terminar, eu não sei se é a resposta ao Paulo Pereira ou não, que com o comentário dele a dizer, a sério, iluminado. Acho eu, ele depois que esclareça também no comentário, se tem a ver com aquilo que eu falei dos blocos. Deixa-me só acrescentar esta parte dos femininos. Eu volto a dizer, ninguém me disse isto, mas foi pela análise que eu fiz no Lab2Go, na lista de inscritos. Para os femininos, o bloco A aceitava mulheres com marca inferior a 33. O bloco B aceitava mulheres com marca entre 33 e 35. E o bloco C aceitava mulheres com marca superior a 35. Lá está mais uma vez o bloco C bastante desequilibrado. Eu, volto a dizer o que disse ao início, eu colocava mais blocos, não havia mal nenhum. Mas eu também senti uma coisa. Eu percebi, e se vocês repararem, o bloco B nos homens vai até aos 31-30. O bloco B das mulheres vai até aos 35. São exatamente as marcas, os mínimos exigidos para o Nacional de Pista em Coimbra, dos 10 mil. Ou seja, qual é a minha ideia? A minha ideia foi que eles fizeram estes 3 blocos e se houvesse agravamento do estado da pandemia, eu acho que o bloco C caía. E só eram aceitos pessoas, atletas para os blocos A e B, que eram as marcas competitivas que dariam aqui a participação, entre aspas, da elite. E podemos até dizer sub-elite dos atletas, porque foi essa a minha ideia. A partir do momento em que não houve assim tanta adesão, e eu também já falo de uma opinião que tenho positiva pela Federação, e quando o estado da pandemia não foi agravado, então eles acabaram por aceitar o bloco C, mas de facto foi um bloco com muitos atletas. Só uma nota, dar os meus parabéns à Federação Portuguesa de Atletas, que organizou para a semana, que irá organizar, portanto, para a semana, a Corrida do Centenário. E ninguém me convence de uma coisa, pode estar errado. A Corrida do Centenário vai-se realizar porque se trata do Centenário da Federação, certo. Mas o timing dessa corrida pode também ter sido com vista a direcionar pessoas para essa corrida. Porque essa corrida aceita pessoas federadas e não federadas. As não federadas pagam, mas acho que recebem a federação gratuita. Pronto, eu não sei. Mas não estou certo. Tenho a noção de que a Federação, ao fazer isso, fez com que muitos atletas, se não houvesse essa prova para a semana, teriam todos ido a esta, porque toda a gente quer correr estrada. E assim, deixou-se o Nacional para quem queria mesmo correr o Nacional. Muita gente, é engraçado que há muitos atletas que iriam fazer boa figura no Nacional e estão inscritos nessa. Mas, se calhar, a maioria dos atletas, principalmente não federados, ou federados com marcas mais fracas, optaram por ir à Corrida do Centenário porque devem ter pensado, há duas, ainda por cima o Nacional é num percurso mais difícil, embora não saibam o percurso do Centenário, mas é em Lisboa, poderá ser mais acessível. Vou antes à Corrida do Centenário. E então, não sei se foi este o objetivo ou não, mas mesmo não tendo sido, eu acho que colaborou para que houvesse menos pessoas ditas atletas mais amadores, com marcas mais fracas, a irem ao Nacional. E isso fez com que o Nacional tivesse menos atletas, mas se vocês repararem, com marcas, se calhar em média, melhores do que outros anos, porque, ok, falharam atletas muito bons, mas acho que houve muita falta de atletas com marcas mais fracas. E pronto, e não sei se foi isso ou não, mas parabéns à Federação também.
Não sei se queres muito rapidamente responder aqui ao comentário do Paulo, porque ele voltou a responder-te, dizendo sim, pontos começa logo da forma absurda dos atletas de A e B estarem separados e depois um atleta que faça 31-31 ou que tenha, neste caso 31-31 de inscrição, poder partir lado a lado com todo o respeito de quem teve um tempo final de 45 ou 50 minutos. 31-31 não sei, por isso é que eu te disse, Paulo, eu falei 31-30, foi do estudo que eu fiz, mas por exemplo, um atleta da Escola de Atletismo de Coimbra, o Nelson Oliveira, apresentou a marca de 31-40 e tal, salvo erro, e foi para o bloco C. E eu verifiquei atletas que apresentaram marca de 31-20 e tal e estiveram no bloco B. Portanto, e agora nem é preciso ir mais longe, Paulo, que me estás a ouvir. Imagina um atleta como o Nelson Oliveira partir ao meu lado, que foi o que aconteceu. Pronto, não é justo e temos que o admitir. Portanto, daí também a questão que tu também já falaste no início, que era parabenizaste a Federação pela organização, mas deixaste a nota de que se houvesse mais 2 ou 3 blocos não se tinha perdido nada, porque teria organizado melhor os atletas também. Exatamente. Eu sei que se calhar há pessoas que dizem os veteranos podiam ir à parte. Eu não concordo com isso, ainda agora discutimos que há veteranos a completar top 10 e top 20 e há muitos veteranos a ficar muito bem classificados na classificação geral e estar a separá-los ia só baixar a competitividade. Eu não concordo com isso. Mas por marcas, ainda por cima, houve rigor da Federação a validar as marcas. Houve atletas que até viram a sua marca recusada e depois alteraram-na. Portanto, eu acho que não custava, acreditem, não custava muito. Digo eu, se calhar custava e por isso é que eles não fizeram. Às vezes nós mandamos também aqui, somos aqui um bocado rigorosos e não temos conhecimento de tudo. Se calhar até dava mais trabalho, podia até não ser possível criar mais de uma ou duas aberturas para blocos com tempos piores. Mas teria encaixado melhor. Imaginem um atleta com 31-40, é um atleta que vai trabalhar para a equipa, que quer uma posição boa para a equipa. Basta perder 2 ou 3 ou 4 ou 5 lugares. A equipa pode perder uma classificação ou duas, pode falhar um pódio. E esses 2, 3, 4 ou 5 lugares podem perder-se no início, porque nós sabemos que estas provas a malta tem que começar com eles. Se tu vais para ganhar ou para ter uma boa marca, uma boa posição, tu não podes deixá-los ir à frente e apanhá-los na segunda volta, não. Tens que ir com eles de início. Estás preparado, tens que o fazer. Se perdes logo ali o comboio, isso prejudica e temos que ser honestos, não é justo. Pronto, é a minha opinião. Podes sempre fazer um forcing nos primeiros quilómetros, mas depois mais cedo ou mais tarde vais acabar por pagar isso, por isso sim, sou completamente de acordo. Se queres uma boa classificação, ou vais de início ou dificilmente lá vais, até porque normalmente o ritmo é sempre elevado e é complicado mesmo fazendo um forcing chegar à classificação, chegar ao grupo da frente. Não sei se o Alexandre, agora que já deixámos o Alexandre também respirar, ele que esteve bastante ativo no início do nosso direto, não sei se ele tem alguma coisa aqui a acrescentar. Olha, antes que me esqueça, eu há bocado perguntar ao Pontes se ele gostava de dizer nomes de atletas que ele achava que gostava de ter participado. Ele falou do Rogério, do Amaral, que todos conhecemos. Eu gostava, há aqui alguns atletas que eu gostava que tivessem participado, muitos deles, aliás, todos aqueles que estou a comentar o direto, o António Pedro Rocha, o Paulo Pereira, o João Paulo Pereira, o Fábio Brandes, o Jorge Valente, acho que não estou assim, esquecendo de mais ninguém, tinha comentado e tal, o Quinzé também gostava que ele tivesse participado. Todos aqueles que são atletas que não puderam participar, espero que numa próxima edição possam participar. Também os meus amigos aqui do Ovar que estavam a acompanhar o direto, o André Adriano, malta dessa, eu gostava que eles tivessem participado. O Guilherme Martins? Também. Não conheço o Guilherme Martins. Mas pronto, também gostava que ele tivesse participado. Por acaso, eu chamo-me a atenção, salvo erro ontem à noite, uma publicação eu acho que ele é o capitão de equipa, do São Salvador do Campo, do Carlos Costa, porque o São Salvador do Campo ficou em terceiro lugar na classificação coletiva masculina. E ele acaba por mandar lá uma boca e tal, a dizer que agradecia, já não sei a quem, não interessa, à Federação, pronto, por ter colocado os atletas de São Salvador do Campo
a partir do bloco C, o quê? Pronto, lá está o São Salvador do Campo, pelos vistos partiu do bloco C e ainda foi ao pódio coletivo. Agora, eu concordo com aquilo que o Paulo Pereira disse. Acho que não faz sentido nenhum os blocos serem assim tão apertados. Acho que devíamos ser mais liberais, né, nisto. Devíamos alargar um bocadinho mais os blocos. Acho que não faria assim tanta diferença. Por exemplo, nas mulheres, eu gostava de saber quantas mulheres. O primeiro bloco era para atletas com menos de 33 minutos. 35. Calma. Abaixo de 33, o segundo 33 a 35, o terceiro acima de 35. Mas calma, ninguém me disse isto. Eu é que andei no Lab2Go a verificar a lista de inscritos e de todos os homens e de todas as mulheres que eu observei, fez sentido chegar a essa marca de divisão. Agora imagina que alguém diz, não, alguém da federação chega aqui e diz, não, alto aí, as mulheres era 33-15. Então está bem, mas eu vi mulheres com 34, ou 33 qualquer coisa, ou 34 qualquer coisa, que partiram no bloco B. Eu vi mulheres com 32 tal, acho que sim, a partir do bloco A. Eu vi mulheres com 37, por exemplo, 36, uma atleta do São Salvador do Campo, Rafaela Fonseca. Sim, campeã nacional da maratona. Ok, ela deu 36 ou 37, não quero mentir, ela partiu do bloco C. Estão a perceber? Por isso é que também, com base no que analisei, cheguei a esses tempos. Pode não ser tal e qual como eu estou a dizer, mas garanto-vos que não foge muito. Pela análise que eu pronto. Mas continua. Quantas atletas femininas já abaixo de 33 que justificam? Exato. É mesmo isso, pá. Por exemplo, a Mariana Machado, eu não sei se ela já alguma vez correu os 10 km abaixo de 33 minutos. Eu não sei se ela, eu acho que ela nunca correu 10 mil metros em pista, por exemplo. Agora se calhar ficou com uma marca homologada e tal, mas não sei. Tu aí estás a entrar então num problema que é... mas espera aí que eu vou aqui fazer uma coisa, eu vou ser rapidinho. Se calhar estás aqui a entrar numa questão que é... estás a pôr em causa as marcas que alguém possa ter dado, não? Não, por acaso não estava a pensar nisso. Porque eles até só acho que não faz muito sentido, por exemplo, para as mulheres abaixo de 33 minutos. Pronto, pelo que eu percebi, eles foram bastante rigorosos nessa análise às marcas. Deixem-me só explicar, por favor, inscritos femininos. Eu vou já aqui ordenar as marcas. Pois não. Provavelmente interessante. Provavelmente o bloco A pode ter mudado. Porque temos a Carla Salomé Rocha com 32,48. A Jéssica Augusto já tinha acima de 33. Poderia ter sido o bloco A abaixo de 35. E não de 33. Mais sentido. E não de 33. Atenção, o bloco A abaixo de 35. E o bloco B entre 35 e 37. E o bloco C, aí sim, acima de 37. Então desculpem porque o lápis pode ter sido meu. Okay. Abaixo de 35, entre 35 e 37 e acima de 37. Ok. E a Rafaela Fonseca tinha dado abaixo de 37 e foi no bloco B. Ok, falha minha. Portanto, mas ouçam uma coisa rápida. Abaixo de 35 eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E não foram todas. 11 num bloco. No bloco B temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aproveitem para aprender a contar. 8, porque depois a nona já tinha 37, 18. Uma atleta, Pontes, Jéssica Pontes. Atleta do Braga. Sim, atleta do Braga. Já partiu o bloco C porque já tinha 37, 18. Portanto, os blocos A e B com muito poucos atletas cada e o bloco C, uma catrefada. Mas atenção, quem tiver dúvidas e quiser esclarecer, no site do Lab2Go, na lista de inscritos, em cada nome, vai dar trabalho, em cada nome, se carregarem em detalhes, vai lá aparecer o bloco onde o atleta está. Depois tem que ir ao FPA Competições, cruzar com a marca que ele deu e verificam a marca que deu para o bloco. Ainda demoram umas horitas a fazerem todos. Olhem, deixem-me só deixar aqui uma pergunta a vocês, mas também principalmente a todos aqueles que lá estão em casa.
que isto é uma pergunta geral, que é, vocês partilham da mesma ideia que eu, que é fazer o Nacional em vários sítios, em várias cidades diferentes ao longo do tempo, ou seja, o Nacional neste ano realizou-se em Felgueiras, para o ano realizar-se, por exemplo, no Algarve, Em Ovar. ou Tem de vir realizar-se ao em Ovar. Algarve, por exemplo, para não ser sempre o mesmo percurso, porque eu tenho a minha opinião e antes de vos deixar responder ou deixar alguém responder lá de casa, que entretanto podem ir fazendo, que é, eu vou partilhar a minha opinião, que é, se nós estivermos sempre a fazer o mesmo percurso, o Nacional de Estrada ser sempre ao pé do Estádio Nacional, vamos estar a beneficiar atletas que se deem bem com aquele determinado tipo de percurso. E não iremos estar a beneficiar ou iremos estar a retirar a possibilidade de atletas que se deem melhor com outro tipo de percurso, um percurso mais semelhante àquele que aconteceu em Felgueiras, de se calhar vencer o Nacional de Estrada. Não sei qual é que é a vossa opinião. Olha, eu já fui falando sobre isso, já foi disso há bocado, que acho que o Nacional deve ir mudando de sítio para sítio, e isto é claro como a água, dependendo da geografia de cada sítio. Por exemplo, se nós fizermos o Nacional em Ovar, como eu estava a brincar, mas até gostava que fizessem, o percurso provavelmente não teria subidas, provavelmente seria um percurso plano. Agora, por exemplo, se fôssemos fazer o Nacional ali, por exemplo, por exemplo, para a Serra da Estrela, ou assim para um percurso acidentado, muito dificilmente ele seria plano. E eu relembro-te outra coisa, é que o Nacional de Estrada, agora, recentemente, acho que há cerca de 7 anos, que até era uma informação que passava na transmissão logo no início, tem sido da distância de 10 km, mas podia não ser. Eu acho que até já a meia maratona foi, acho que já teve 15 km. Eu estou a dizer, eu acho que aqui há uns tempos, quando disse que a prova tinha sido ali em Cesar, a tal freguesia de Oliveira das Meias, que também organiza um grande prémio de atletismo. Acho que nesse ano foi 15 km, acho que até já 21, lá está a meia maratona, foi 20 km, costuma variar, acho que já 12 km foi também. Por isso não é só a geografia, é a distância. Agora parece-me que a FPA decidiu que fossem constantemente percursos de 10 km, mas pronto, se calhar daqui a um ano ou dois já serão 12 ou 15, não sei. Já agora vou aproveitar, Ruben, se calhar vou-me antecipar a ti, porque o meu amigo André também é meu parceiro de treino, quando eu estou a treinar bem, não é agora, ele respondeu, olá André, também já tinha falado, era deste André que eu estava a falar, e ele refere aqui, lá está aquilo que nós estamos a falar das partidas. Eu também se calhar concordo com aquilo que ele está aqui a dizer. Agora, pelo menos agora, se calhar acho que as partidas serão assim, mas mesmo com as críticas que nós fomos fazendo, se calhar é preferível que as partidas sejam assim do que por séries. Por exemplo, eu acho que isto que ele está a dizer não foi só no distrital de estrada aqui da Associação de Aveiro, por exemplo, já no distrital de corta-mato, e acho que mesmo no Nacional de Cross Long as partidas foram por séries, primeiro partiam uns, primeiro partiram outros. Eu cheguei a assistir aqui até no distrital, que assisti presencialmente, por exemplo, atletas que partiam na segunda série e conseguiram chegar à frente muito próximo de atletas que partiram na primeira. Mas pronto, na altura é difícil comparar, porque na altura a situação pandémica estava pior, já foi bom fazerem a prova. Pronto. Agora acho que as partidas vão. Acho que isto vai acabar por normalizar. Também não quero dar aqui uma de negacionista, nada disso. Também não quero dar aqui uma de epidemiologista de renome, não. Nem de renome, nem de beira da estrada. Mas é mesmo assim. Acho que agora isto vai marcar o retorno das provas de estradas também. Agora a bola fica um bocadinho do lado das associações que organizam as provas. Acho que agora vão ter também de começar a ter uma certa coragem, mas também relembro que organizar uma prova não implica dinheiro, implica apoios, e que muitas das associações já antes da pandemia tinham algumas dificuldades. Agora, depois da pandemia, é preciso serem também apoiadas por entidades, por exemplo, como câmaras municipais, juntas de freguesia, pronto. Têm de dar assim o seu apoio também. E todos nós também, que devemos participar, mesmo que participemos apenas para treinar, ou lá está, como eu dizia há bocado, para o convívio, que isso é uma coisa muito importante. Deixa-me só aqui dar uma nota, que é, quando falaste da distância do Nacional, eu fui consultar aqui as minhas notas, e quando falo das minhas notas, é a página onde eu consulto sempre
quando quer ver algum histórico. Não. Quando quer ver algum histórico de atletismo português, que é a página do João Lima, que é em joaolima.net, onde temos bastante presente a história do atletismo português. E eu fui consultar e vi que o Campeonato Nacional, desde que se realiza, se calhar a distância que mais aconteceu é 10 km, mas sim, como tu disseste, já se realizou com 15, com 16, com 20 e até com meia maratona, por 2 vezes. Mais recentemente é que estamos habituados a que ele aconteça com 10 km, mas isso também é importante acontecer com diferentes distâncias, também para dar a oportunidade a diferentes tipos de atletas, tal como a geografia. A distância também é importante para dar a oportunidade a outros atletas e até para a competição não ser sempre a mesma, não ser sempre igual. Falando aqui um pouco do comentário também do Paulo, que é: eu fazia lá até 2069, aqui um tom irónico, claro. Enfim, tem de agradar sempre a alguém. Tem de ser um ano em cada localidade. Temos um país tão uniforme ao nível de geografia. Já foi a prova do Bodo, por exemplo, Alexandre, pelo que ele aqui refere. Um abraço ao Paulo. Um abraço, e até porque, se bem me recordo, o Paulo também esteve aqui no início no nosso canal, também esteve aqui num direto, e já puseste também estar a comentar com o Paulo ao mesmo tempo aqui um direto nosso. Um abraço para ele. Bem, o direto já se está a tornar longo, como sempre, já vamos aqui com 1 hora mais viva. Desculpa, Ruben, deixa-me só dar uma palavrinha. Posso interromper já? Ok, um abraço ao Paulo também. Só para mencionar esse facto, eu concordo que a distância seja sempre a mesma. Que digam que não precisa ser sempre plano, o local deve variar, eu concordo plenamente. Mas aí cuidado, vai mexer com o orçamento de algumas equipas, porque Portugal também é Madeira e Açores. E se queremos generalizar, se queremos diversificar, temos que contemplar também isso, que são também locais do país que ficam sempre esquecidos. Por acaso tenho ideia que o Nacional de Corta-Mato Longo, ou de Cross Curto, um dos nacionais de Corta-Mato, acho já foi aos Açores, ou à Madeira, recentemente. Tens o caso da Maratona, que também já se realizou na Madeira. Sim, o Nacional Maratona, exato. E pronto, e na Madeira com certeza não teria sido fácil, não é? Não há de haver muitos percursos planos. Pois não. Nunca fui à Madeira, mas acho que vou lá bem. O Ruben daqui a pouco. Eu também nunca fui à Madeira, só vejo as histórias do meu amigo Ruben. Eu estive lá uma semana e aquilo para treinar é bastante não plano. Quem lá treina, dou os meus parabéns a quem consegue lá treinar, porque a menos que treines junto ao mar, ali na zona do Funchal, eu estou a falar na cidade do Funchal, atenção, pelo aquilo que conheci, tens bastante pouco plano, porque aquilo são sempre encostas, pela geografia das ilhas, não é? Nos Açores também acontece isso, mas lembro-me que quando estive nos Açores havia mais plano. Bem, só terminar mais uma coisa. Sim, continua. Portanto, quanto ao local, claramente devia variar, não devia ser sempre o mesmo. Mas, claro, há de haver uma altura em que se calhar se tem de repetir, isso compreende. Agora, quanto à distância, eu acabo por concordar que a distância seja homogénea, seja aproximadamente a mesma. Porquê? Porque isso vai facilitar na seriação de atletas e naquilo que nós aqui estamos a falar de blocos. Eu para responder ao André Adriano, atenção, a minha opinião é que eu concordei com a realização dos blocos. Senti que faltavam mais blocos para ser mais justo para todos, mas com certeza, eu também sou da opinião, prefiro os blocos que partir uns de cada vez separados por não sei quantos minutos. Isso aí é prejudicar uns em relação a outros completamente. Mas, sinceramente, eu acho que se a distância for variando, como é que depois podemos ter a certeza? Eu vou aqui mencionar nomes, ele que me perdoa, mas, por exemplo, Samuel Gato, que é um grande atleta. A prova este ano são 10 km. Para o ano são 8, ainda dá, mas depois no outro já são 21.
Se calhar o Samuel Barata, se calhar até é dos melhores nas duas, mas se calhar é o melhor atleta ou está no grupo dos melhores aos 10, pode já não estar aos 21. Se calhar isto... Mas eu acho que está. Eu também acho que, e na maioria dos casos, se fores dos melhores aos 10, acabas se calhar também por ser aos 21. Mas pode haver aqui alguma diferença. Mas agora, ser sempre plano, atenção, é campeonato nacional de estrada. Eu acho que se calhar devia ser a ter mais cuidado ao tipo de terreno. Evitar, por exemplo, traçados em terra. Não é? É estrada, é estrada. Agora, se tem subidas, então é estrada. Meus amigos, preparem-se para isso, treinem para isso. Então, eu contra mim falo que fui-me abaixo por causa das subidas e não era um percurso muito difícil. Era difícil, mas não era muito. Então, tenho que treinar mais em subidas. Eu quero o quê? Não quero. E cabe ao corpo também saber sobre isso. Portanto, eu acho que sim, e para resumir, que devemos diversificar mais no país inteiro. Temos um país maravilhoso, até acaba por vender o país uma transmissão, se realizarem as transmissões, espero que continuem, acaba por vender também o país. Olha, vamos transmitir na Madeira, filma-se na Madeira, vê-se a envolvência, é bonito, e depois os atletas vão conviver à Madeira. Pronto, uns pagarão do seu bolso, outros atletas, os clubes pagam, depois aí, lá está. Pronto, podes continuar. Sim, exatamente. Continuando aqui, eu estava a dizer que o direto já vai longo. Eu se calhar íamos terminando e dizia que vamos terminando por aqui, já que já vamos com mais de hora e meia de direto. Deixar aqui o meu profundo agradecimento ao Alexandre por ter estado aqui connosco hoje, a comentar aqui o nosso direto. Um obrigado a todas as pessoas que estão em casa a acompanhar-vos e que estiveram a acompanhar aqui hoje e que estiveram aqui a comentar também para tornar este direto mais dinâmico. Felicitar, e já que o fiz aqui a semana passada, também felicitar esta semana o atleta português Norberto Mourão, que acabou por ser medalhado nos Jogos Olímpicos adaptados, aos Jogos Paralímpicos, como lhe quiserem chamar, também que já falámos aqui a semana passada, acabou por ser medalhado ontem em canoagem na categoria VL2, mais uma medalha de bronze para Portugal. Terminámos esta participação nos Jogos Paralímpicos com 2 medalhas de bronze, jogos que acabaram hoje com a cerimónia de encerramento. Meus parabéns a ele e também a toda a comitiva que esteve presente nos Jogos Paralímpicos, onde obtivemos diversos resultados de relevo, onde obtivemos vários diplomas e isso é sempre bom para o atletismo português. Posto isto, passar a palavra ao nosso convidado, ao Alexandre, e depois o João termina isto, como já está habituado, diria eu. Não sei se ele quiser, claro. Alexandre, força. Pronto, eu também, tu falaste aí dos Jogos Paralímpicos, eu por acaso eu deixei para o fim, de propósito, para dar os meus parabéns a toda a comitiva, não só do atletismo, todos os portugueses que participaram, porque os Paralímpicos não é fácil ser atleta paralímpico. Eu acho que nós às vezes falamos que não é fácil ser, por exemplo, atleta olímpico, até no nosso desporto aqui em Portugal, mas ser atleta paralímpico em qualquer desporto é um desafio. E quero aqui partilhar, por exemplo, alguns resultados, algumas prestações, como o Sandro BS, o Cristiano Pereira nos 1500, 2 boas prestações, salvo erro 11º, 12º, e hoje uma prestação, eu gostava de ter acompanhado a prova, acabei por não acompanhar, o Manuel Mendes do Vitória Sport Clube, o Vitória de Guimarães, eles não gostam que lhe chamem assim, peço desculpa, que participou na Maratona Paralímpica e acabou em 8º lugar, salvo erro. Ele tinha sido bronze no Rio de Janeiro. Acabou e com o bastante parabéns. Acho que isso significa que é mais um diploma paralímpico, mesmo para a carreira dele. É mais um momento muito relevante, não é um excelente atleta. Nunca tive para falar com ele, mas a ideia que tenho é que também parece-me ser uma pessoa bastante acessível. E pronto, está de parabéns. Não só ele, também todos os outros atletas. Só estou aqui a fazer referência porque era uma prova que eu tinha especial vontade de acompanhar, pronto, mas acabou por não ser possível.
E pronto, olha, agradeço-vos o convite, agradeço-vos a toda a gente que esteve a comentar. Espero não ter deixado ninguém mais chateado, espero não ter deixado assim ninguém de fora da minha análise, ok? Pronto, olha, um abraço a todos e vemo-nos por aí, nas provas de estrada também, na pista, nos corta-matos, nos treinos, não é? Porque agora acho que vou começar a treinar novamente com vocês, que acho que já consigo ganhar ao Ruben. Vamos lá ver. Mas pronto, muito obrigado a todos pelo convite. Antes de terminar, Ruben, queres responder ou não vale a pena? Não, isto responde-se é nas provas. Pá, atenção, há um campeonato meu e do Ruben, o pontos também parecido, mas ele nisso ficou uns frutos atrás, em que eu consegui durante algum tempo liderar essa pontuação. Só que eu acho que é uma pontuação em que quem ganha verdadeiramente é quem tem menos pontos. É a pontuação do peso. E eu neste momento já estou a ganhar ao Ruben, por isso já estou a ganhar, não, já estou a perder, mas se calhar já estou a ganhar. Não sei se me estou a fazer entender que já estou mais levezinho que o Ruben, por isso. Mas vá ver. Pronto, o Ruben está ali todo ruidinho, mas ele não quer responder, não responde. Agradecer mais uma vez ao Alexandre por aceitar o... Fala, Ruben, fala. Não, era só muito rápido, que é contra factos não há argumentos, por isso não há resposta a dar. Pronto. Vocês são muito pesadinhos e quando chegarem ao meu peso avisem. Eu estou aqui à vossa espera. Eu pensava que era quando chegasse à minha idade, mas está bem. Também. Mas quando chegar à minha idade, eu já não estou na idade atual. Portanto, eu isso não posso esperar. Eu queria muito, mas não posso. Mas repara, mesmo com esta idade, mas vá, não vou picar porque tu podes pegar outra vez a prova de ontem e ganhas. Portanto, não vale a pena. Bom, vamos terminar com isto. Eu fico contente que o Alexandre já consiga trotar, visto que diz que já ganhou o Ruben. A todos vocês que nos estão a acompanhar desde casa ou desde os bares, se têm certificado digital para poder estar num bar, onde quiser que estejam, muito obrigado por nos terem acompanhado. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, venham para a semana, porque para a semana vão gostar de certeza. Se gostaram, voltem para a semana, porque vão continuar a gostar. É sempre assim. Para a semana não é o Alexandre, portanto, se calhar poderão gostar mais ou menos. Depende dos gostos. Para a semana eu posso tentar adivinhar quem é que vai ser para a semana. Podes tentar adivinhar. Sim, nós normalmente deixamos sempre... normalmente nós deixamos sempre ao nosso convidado aquela pergunta de quem é que gostava de ver aqui, por isso o Alexandre pode dizer, tenho duas opções, uma mulher e um homem, e eu quero que fique aqui registado, que é para toda a gente ver, mesmo aqueles que vão ver isto em diferido, que muitos dos nomes que passam por aqui, eu já dei muitas sugestões para virem cá, muita gente, e vou continuar a dar aqui. E se eles convidarem, conseguirem ter aqui todas as minhas sugestões, eles nem em 2000, nem no final da década conseguem acabar com o canal. Mas pronto, eu vou dizer aqui então a minha teoria. Isto também não é para acabar, isto não é para acabar, isto não é um plano definido. Não é acabar, calma. Eles no próximo fim de semana, no próximo sábado, no próximo domingo. Então, se for uma mulher, eu arrisco-me a dizer que é a Sara Catarina Ribeiro. Se for um homem, eu acho que é o Fábio Oliveira. Ok, se nos estiverem a acompanhar... Pronto, fiquem para ver, não é? Agora aproveitem e não percam o próximo episódio, porque nós também não. E tu estavas a cantar a Dragon Ball ZZZ. Exato. Ok, o Ruben já apontou. Bem, fica aqui o registro. Só para ressalvar... Já disse. Já pode dizer mais, mas fora de brincadeiras, para também contextualizar quem nos está a ver, embora eu acho que percebessem. Hoje o direto teve outros moldes, porque o objetivo foi mesmo o rescaldo do Campeonato Nacional de Estrada e não o dar a conhecer o atleta. Embora ele seja atleta, embora ele também possa ser dado a conhecer, mas ele já cá tinha... E dirigente mais do que um clube. E atleta de mais do que... isso não pode, é só atleta de... Não, isso não. Mas pronto, foi com muito gosto que tivemos aqui o presidente da secção de atletismo da Associação Académica de Coimbra, Alexandre Azevedo. Disse bem, não disse? Certo. Muito obrigado. Pronto, e agora sim, vamos terminar. Espero que tenham gostado. Não percam o próximo direto, porque vai ser fantástico e tem surpresas que vocês nem têm ideia de quais são
porque nós também não, e como nós não temos, vocês muito menos. Mas vão ser fantásticas. Portanto, espero que gostem. Ruben, cite menos. E reza para que o canal não acabe. Já vais à Madeira, já vais aqui e ali. Isto, caramba. Isto vai tudo dinheiro do canal. O outro está sempre em Coimbra. Mas pronto. Bem, eu é que giro as finanças do canal, eu é que sei para onde é que se vai. Pois, estou a ver. Depois empresta-me só algum para poder comprar uma. Está bem. Vá, malta, fiquem bem, sejam felizes, Até treinem para a semana. e até para a semana, está bem? Forte abraço. Tchau, um abraço.